ok? E está dando aula aí para uma turma aí. Se você quiser aprender inglês, pode anunciar? Pode, pastor. Se você quiser aprender a falar inglês, converse com o Mateus, entre na turma dele. Pastora Keliane está na turma aí, diz que já está com a mão menos, né? Glória a Deus, e ele vai trazer a palavra hoje de Deus aos nossos corações, amém? Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela vida do Mateus nessa noite, Senhor, e pedimos que a tua graça da revelação da tua palavra esteja sobre ele, que a igreja seja edificada nessa quarta-feira à noite, Senhor, nesse culto, Senhor, tão agradável, tão especial. Usa o teu servo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, é sempre um imensurável prazer estar nesta posição aqui. A responsabilidade é enorme também. Não só porque, não só porque vocês estão aí, mas porque eu acredito o seguinte: se eu estudasse, me dedicasse, me esmerasse para aprender a gramática da língua portuguesa, chegaria o dia que eu seria o mestre do nosso idioma. Mas não importa quanto tempo eu me dedique, eu derrame, eu passe, eu gaste estudando a Deus, eu jamais chegarei ao ponto de dizer que eu não preciso saber mais, que eu não preciso conhecer mais. Porque é engraçado que na nossa língua nós temos dois verbos que trabalham com a ideia de conhecer muito interessante. É comum alguém perguntar: você conhece fulano de tal? Aí a pessoa diz: conheço não, mas sei quem é. Percebam que saber e conhecer não são sinônimos. Conhecer é dedicar tempo, é gastar tempo, é compartilhar dos momentos fáceis, dos momentos difíceis, é conseguir adivinhar quais são os gostos da outra pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, o que ela detesta, o que ela não detesta. E conhecer, eu conheço de vista. Tem gente que diz ainda assim: eu conheço de vista. Imagine um Deus do tamanho do nosso. Porque, gente, numa época onde todo mundo adorava a lua, as estrelas, o sol, adorava ídolos feitos pela mão humana, Deus vem para Abraão e diz: eu não quero que você adore o céu, eu não quero que você adore a lua, eu não quero que você adore as estrelas, eu quero que você adore o Deus que criou os céus e a terra. Tudo o que foi criado foi eu quem fiz. Eu sou antes de todas as coisas. É esse o Deus para o qual nós dedicamos a nossa vida. É esse o Deus que nós viemos aqui essa noite adorar. Amém? E nós vamos nos dedicar à palavra porque, é sério, essa é uma das maiores responsabilidades da humanidade, é pregar o Evangelho. Eu gostaria de conduzir vocês, os irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. E eu vou dizer o seguinte, galera: é interessante que num tema muito importante, pertinente à igreja, que é a questão dos dons, Deus tenha dito assim, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, entretanto, procurem com maior zelo entre os dons. Deus nos deu a possibilidade de escolher e procurar os dons com os quais nós iremos servi-lo na sua casa. Amém? Então, eu tenho a escolha, eu, Mateus, você, o meu irmão, tem a escolha de procurar um dom com o qual você pode servir a Deus. Mas no que diz respeito à pregação do Evangelho, o que está escrito em Mateus capítulo 28, verso 19, parte A: portanto, façam discípulos. Este é um momento em que Deus não faculta ao homem escolher se faz ou não. Aqui, a palavra do Senhor Jesus tem um ar de autoridade.
Eu te dei a escolha você pode sim escolher entre os dons com quais vocês querem me servir. Vocês podem ser profetas, vocês podem ser mestres, vocês podem profetizar, vocês podem fazer qualquer coisa. Agora, cada um de vocês tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de fazer discípulo. Essa é a responsabilidade que o Senhor Jesus deu a cada um que estava ali no momento, presenciando, ouvindo as palavras dele, e a todos aqueles que viriam com a pregação do Evangelho. Porque um fato é claro: se nós estamos aqui, é porque nós somos resultado da pregação desse Evangelho, certo? Todos nós sabemos como nós estávamos quando fomos encontrados, quais eram os nossos estados: quebrados, falidos, sem esperanças, perdidos. Quantos não narram a sua história de conversão ali, na beira de um suicídio iminente? Quantos não dizem que estavam com o casamento acabado, não tinham mais esperança? Foi nesse momento que nós fomos resgatados. É por isso que nós não devemos nos esquecer de onde viemos, para nos comprometer com a responsabilidade de pregar o Evangelho. Eu queria lembrar a vocês uma história que muito ministrou no meu coração há algum tempo atrás, lá no meu interior. Teve uma senhora que cuidava do neto, ela criou o neto, e a mãe desse rapaz, ela morava na cidade, em Graçaranha, e ela ficou no interior, e ela criou o neto. Vocês sabem, né, o quanto amor uma avó dedica ao neto. Ela criou, ela deu educação, deu do bom e do melhor. Eu sei que ele era um pequeno rei na casa dele, com todo o amor dedicado pela sua avó. Eu sei que ela estava num período muito difícil. Ela começou a enfrentar problemas de saúde. Ela começou a frequentar o hospital com determinada frequência, e foi desfalecendo, até que chegou um momento que ninguém quer, até o momento da morte. Mas sabe as últimas horas dessa senhora? Sabe quais eram as últimas palavras dessa senhora? Olha, eu não quero que tirem nada de casa. Eu quero que o meu neto fique com tudo. Não vou inventar de tirar a casa do meu neto, não. A casa é para ele. Não tirem nenhuma agulha de dentro de casa, porque é dele. Eu estou deixando tudo para ele. A preocupação dela nos últimos momentos era com quem ficaria tudo. Porque é comum quando o pai ou a mãe se vai, os filhos repartirem a herança e dividirem tudo. Mas a preocupação dela era tão grande com deixar a casa para o seu neto. Eu quero levar vocês às últimas palavras do Senhor Jesus antes de subir aos céus. E essa palavra está em João capítulo 21, verso 15, do 15 ao 17. Eu queria que fosse exibido aqui para que nós pudéssemos ler. É muito poderosa essa passagem. Então, vou abrir. Ok. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que a estes, ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Preste atenção à responsabilidade. O que Jesus estava perguntando é:
O que Jesus estava declarando é: não existe amor sem prática, não existe amor sem cuidado, não existe amor sem prioridade. Você precisa gastar tempo, Pedro, pastoreando as minhas ovelhas. Pedro, você precisa gastar tempo orientando o meu povo. Pedro, você não pode perder o povo que a duras penas eu comprei com o meu sangue. É tua responsabilidade de pregar, de cuidar, de orientar, de levar a palavra no momento difícil, de dar esperança nos momentos complicados, porque todos nós precisamos disso, gente, para continuarmos, porque não é só trazer a pessoa aqui para sentar e ouvir uma palavra, é para orientá-la, é para torcer para que ela permaneça até o final, é para dar uma palavra quando ela pensar em desistir, é para segurar a mão quando ela cair, e não para apontar o dedo: ó, bem feito, caiu. Não é assim que o povo de Deus se comporta. O povo de Deus estar ao lado para orientar, para dar uma palavra e para resgatar mais vida. Todos estão compreendendo? Essas eram as últimas palavras do Senhor. E eu acho interessante porque Cristo fez 3 perguntas. E o número 3 era tão especial para Pedro, porque quando perguntaram se ele conhecia e não se ele sabia quem era Jesus, ele negou 3 vezes. Em 3 vezes ele teve a possibilidade de reafirmar o amor pelo Senhor Jesus. E nós sabemos o que vai decorrer dessa conversa. Pedro se torna um dos grandes expoentes do Evangelho. Um homem que, segundo a história, ele se recusou a ser crucificado como os demais, de cabeça para cima. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo, porque nem na hora da morte eu posso me comparar em excelência e em poder ao meu mestre. Estão compreendendo? Pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de pregar o Evangelho, porque afinal, gente, essa terra não é a nossa morada, e de acordo com Pedro, nós temos que apressar a vinda do Senhor Jesus. E de que forma eu vou apressar? Anunciando a palavra, pregando o Evangelho, levando a luz aos perdidos, aos cativos do diabo, trazendo esperança aos corações cuja esperança não existe. Compreendam, havemos de pregar o Evangelho, de sermos comprometidos com essa causa. Pregai o Evangelho. Essas eram as palavras do Senhor Jesus. Eu me recordo disso ao me lembrar a respeito de pessoas que foram referências. Cara, eu não consigo parar de pensar em quem foi o apóstolo Paulo. De acordo com a voz dele, discípulo fora do tempo, apóstolo fora do tempo. Atos capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero valiosa a vida para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. E desde que eu complete... Exibiu aqui? Atos capítulo 20, verso 24. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Era essa a responsabilidade. Mas olha para Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 17. Quanto a mim, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quais eram essas marcas? Nós sabemos que Colossenses capítulo 1, verso 24 vai dizer: agora eu agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e eu preencho o que falta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. É pregando o Evangelho, é amando vidas. Gente, eu tenho aprendido que não é o quanto você faz, mas é com quanto amor você faz. É o amor que faz a diferença. Repare, gente, que não importa. Tem gente que vai passar por você e você vai dizer bom dia, e não vai fazer diferença alguma. Você vai passar por pessoas e você vai perguntar como está, bom dia, como está, e vai passar e não vai fazer nenhuma diferença. Mas o momento em que fará diferença é quando você disser bom dia, e como você está, e estiver de fato interessado na resposta. Eu estou bem? Não, eu estou mal. Porque no mundo onde as pessoas sangram desesperadamente, sem esperança, nós somos aqueles que vão fazer o sangue estancar.
através da pregação do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder para libertar os cativos, para trazer esperança. Vocês estão compreendendo? Gente, eu fico impressionado com as declarações do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tipo de loucura pode ter acometido um homem ao tal ponto dele declarar uma coisa dessas? Só a loucura do Evangelho. Gente, nós somos amados no mais alto nível, e é injusto eu manter-me calado da salvação quando as pessoas estão morrendo e caminhando a passos largos para o inferno. É a nossa responsabilidade sermos luz. Deus não nos salvou para ficarmos sentados. Deus não nos salvou para ficarmos inertes, para não gerarmos vida através da vida que foi gerada em nós por meio do seu Evangelho. É para nos comprometermos com essa mensagem. Pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Não podemos nos esquecer disso. E na sua caminhada toda ele vai terminar. Eu amo o término da sua caminhada, porque o pastor costuma dizer que como termina é que se conta, não é? O apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo entregue por libação. O tempo da minha partida chegou. É fato, chegou. Eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Desde já, sim, a minha coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. A todos quanto amam a vida de Deus. Nós não podemos nos esquecer. Gente, é absurdo como o pecado se tornou parte do dia a dia das pessoas, a tal ponto que as pessoas já têm como um companheiro tão normal. Às vezes eu estou ali no trabalho e eu escuto cada absurdo que eu fico perplexo. É muito urgente a necessidade de se pregar o Evangelho e vivê-lo, porque ele é poder de Deus para transformar vidas, para resgatar vidas. Não podemos nos esquecer do que Deus fez por cada um de nós. Não podemos deixar de irradiar essa boa nova que vai quebrar as trevas do pecado e trazer esperança em um mundo sedento, porque de acordo com as Escrituras, a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. Pregar o Evangelho é nossa responsabilidade. Deus poderia ter dado essa missão aos anjos, e quão fácil seria um anjo que destruiu um exército de 150 mil pessoas numa noite. Não seria rápido demais para ele pregar uma mensagem? Mas quem melhor do que nós, que sabemos o estrago que o pecado pode fazer para nos tornarmos anunciadores dessa boa nova? Quem melhor do que eu? Quem melhor do que você? Lembre, você pode até escolher o dom com o qual você quer servir a Deus, mas pregar é a tua obrigação, independente do teu dom, independente do que você acha que nasceu para fazer. Você nasceu para evangelizar, para levar a mensagem, levar a esperança. Estão compreendendo? E devemos fazer tudo isso com amor. Eu acho maravilhoso que essa caminhada, o Evangelho nunca foi uma propaganda de coisas positivas. O que Cristo disse é que nem a vida e nem a morte, nem os principais, nem as potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus para a vida de cada um de nós. Não importa o quão engajado o inferno esteja para nos destruir, aquele que nos guarda é maior do que todos. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele vai dizer o seguinte. Se eu falar rápido demais, eu oro para que vocês entendam, pessoal. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver uma vida, viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus,
serão perseguidos. Eu acho que se um dos principais papéis da perseguição é nos lembrar que o nosso comodismo aqui da terra não pode acontecer jamais, porque esse lugar não é o nosso lugar, essa terra não é a nossa terra. E me assusta como os piores tipos de queda no antigo Israel foi em tempos de paz. A idolatria, o desrespeito a Deus, a zombaria. Veio não foi quando estavam passando por dificuldades, não. Veio foi quando eles estavam enfrentando longos períodos de paz. Porque, inevitavelmente, a dificuldade nos empurra para os pés do Senhor. Preguemos o Evangelho. É a nossa responsabilidade pregar o Evangelho. Trazer salvação aos corações que se encontram perdidos. E é também uma obrigação de consciência. Dizem que certa vez um rapaz foi pago para pintar umas arquibancadas. Está lá o rapaz pintando as arquibancadas, pintando. Quando demora pouco, o rapaz se mete ali debaixo do banco e começa a pintar lá embaixo também. E uma pessoa vendo aquilo, achando aquilo engraçado, chegou para ele e disse: rapaz, por que tu está pintando debaixo dessa arquibancada? Tu sabe que ninguém vai ver isso, né? Ele disse: eu sei que ninguém vai ver que eu estou pintando debaixo da arquibancada, mas eu saberei que terei feito. Nós temos a responsabilidade, com a nossa consciência, de pregar o Evangelho. Não ficará despercebido da visão de Deus, diante daquele que temos a responsabilidade de prestar conta. Tudo está claro como um dia. Eu vi um testemunho de um homem que passou por uma experiência de morte interessantíssima. Ele passou por um acidente e teve, cientificamente, uns 5 minutos ou 6 minutos de morte. E quando ele se encontrou com esse ser de luz, que começou a citar versículos, partes bíblicas. Ele se viu em um momento em que ele estava passando por uma estrada e uma voz falou dentro dele: volte e dê carona. Aí o cara disse, era um pastor, ele disse: rapaz, eu estou tão avexado, Senhor, eu vou chegar tarde para o culto. E ele disse: volte e dê carona. E no momento em que ele teve essa experiência de morte, Deus o levou, um momento em que o Espírito Santo falou com ele para voltar na rua, para voltar onde aquele homem e pegá-lo de carro. E ele disse assim: foi dessa forma que, sem saber, você socorreu a anjos. Gente, é impressionante o quanto de pessoas que se apresentam na nossa vida diariamente. É impressionante o quanto de pessoas que nós temos a possibilidade de liberar palavras de ânimo, de esperança, apresentar o Evangelho. E é impressionante quantas vezes nós deixamos a presença dessas pessoas sem sequer tocar no nome de Jesus. Pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de pregar o Evangelho. E eu encerro com isso. Se lembre que quem pare ovelhas não é pastor, são as ovelhas. Então, é nossa responsabilidade. Amém? Pastor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, recebendo essa palavra em nome de Jesus, ok? O apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus, e veio depois dos discípulos. Ele não andou fisicamente com Jesus, né? Mas ele revolucionou por onde ele passou, grandes e frutíferas viagens missionárias, pregando o Evangelho, e nós precisamos assim seguir o mesmo exemplo. Ele teve um encontro notório com Cristo ali em Atos, né? E a partir dali a sua vida mudou completamente. E essa imagem aqui de alguém indo, né? De alguém com uma mochila, o apóstolo Paulo fez muito isso, ok? Hoje nós temos muita facilidade para pregar o Evangelho. Antigamente eles caminhavam muito a pé e a cavalo, mas não tinha carros motorizados como nós temos hoje.
Então, a nossa facilidade hoje de pregar o evangelho, ela é vasta, de todas as formas. Hoje nós temos as redes sociais também, ok? Que é muito fácil você mandar uma mensagem para alguém. Porém, muitas igrejas e muitos cristãos, eles têm esfriado em relação a esse tema. Por isso nós estamos falando tanto, e corriqueiramente, recorrentemente, e vamos continuar falando. Ide e pregai. Nós não podemos nos acomodar, ok? Nós temos que continuar pregando o evangelho e apressando a vinda do nosso Senhor Jesus. Como disse o Mateus, pregando o evangelho, anunciando a Cristo em nome de Jesus, ok? Vamos dar as mãos nessa hora, vamos emendar os corredores em nome de Jesus. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, alguém que quer se converter a Jesus nessa noite, se você talvez esteja desviado também e quer renovar a tua aliança com Deus, voltando para Ele e começando de onde você parou, você pode fazer isso também. Se você quer tomar a tua decisão nessa hora, nós podemos orar por você em nome de Jesus. Alguém que quer tomar a sua decisão em nome de Jesus? Amém? Temos esse jovem aqui, aplauda o Senhor, querido. Em nome de Jesus. É o Carlos Eduardo, amém? Fica do lado dele aí, o Wellington, glória a Deus. Então nós vamos orar, já foi crente, está se convertendo pela primeira vez, se convertendo? Glória a Deus. Eu gosto de falar o seguinte, querido, 70% dos crentes da nossa igreja, dos crentes, nunca foram crentes, se converteram pela primeira vez, de verdade, né? Então isso é muito, muito bom, e essa decisão sua, Carlos Eduardo, é a maior decisão, mais importante decisão da sua vida. Tu tem quantos anos? 15 anos, foi com 15 anos também que eu me converti, tá certo? E já estou com 43, sem me desviar. Assim vai acontecer com você também. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu vou orar por você. Primeiro você vai repetir minha oração, tá bom? E a igreja vai orar por ele em nome de Jesus. Diga assim, Carlos Eduardo, diga: Jesus, nesta noite, o meu coração está aberto e eu estou te recebendo como meu Senhor